Que maravilha, graças a Deus estamos de volta para a realização de mais um vídeo Palavra de Sabedoria. Estamos abordando o assunto em 4 etapas. Nós temos esses vídeos que têm a duração curta de 10 a 20 minutos. É um assunto muito bonito, muito gostoso e atraente, que é sobre o batismo no Espírito Santo. Resolvi fazer 4 vídeos, simplesmente para dar um pouco de explicação, porque o tempo é curto e o assunto é prolixo, é infinito, e tem uma importância imensa para a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouvimos falar em vários lugares sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre o batismo no Espírito Santo, sobre aquele que recebe o Espírito Santo, o que acontece com ele. Na profecia de Joel, falando sobre o derramamento do Espírito Santo, nos mostra o quanto é importante para nós e que estará acontecendo realmente, como a Bíblia nos mostra. Mas é preciso conhecer bem esse assunto e compreender por que esta grande importância para a Igreja. O Espírito Santo, que foi enviado por Deus e foi realmente predito por Jesus Cristo antes de subir aos céus, dizendo ele aos seus discípulos que o enviaria. E ele viria como o Consolador, o Mestre, o Ensinador, o Doutrinador, aquele que também estaria guiando a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ouvimos falar muito sobre a busca do Espírito Santo. São tantas denominações que falam a esse respeito, e multidões vão em busca do Espírito Santo. Mas eles não procuram entender realmente quem é o Espírito Santo de Deus e qual a finalidade de alguém buscar tanto o Espírito Santo do Senhor, buscar o batismo no Espírito Santo. Imaginam muitos que é importante porque fala em outras línguas. Alguém pode ser cheio do Espírito Santo e falar em línguas diferentes. Mas a finalidade realmente não é o falar em línguas. O Espírito Santo, ele é quem distribui os dons. A Bíblia nos mostra os 9 dons. Então, por que existe uma necessidade da Igreja conhecer verdadeiramente o Espírito Santo de Deus? Isto é muito importante e deve interessar a cada cristão. Até começamos a ver os movimentos acontecendo em busca desse personagem divino, que o próprio Cristo disse que ele viria para ficar em seu lugar, para dar realmente continuidade aos ensinamentos divinos. O Espírito Santo, quando entra na vida de um ser humano, a primeira coisa que acontece é a pessoa ouvir a palavra de Deus e, através do Espírito Santo, entender a mensagem e aceitar a Jesus Cristo, confessando Ele como seu Salvador. Tem muitas pessoas que não confessam a Cristo como Salvador, mesmo estando dentro dos templos. Pois chegaram para os templos de uma forma bem à vontade, não é? Porque hoje os movimentos que acontecem fazem com que as pessoas não compreendam muito sobre a salvação em Cristo Jesus. Porque uma boa parte se aproxima de Cristo, como muitos se aproximaram no passado. Porque ele fazia milagres, operava prodígios, maravilhas, não é? Transformava água em vinho, multiplicava os pães,
os peixes. Então as pessoas iam porque estavam famintas, não espiritualmente, pois elas não queriam servi-lo, não, queriam acompanhá-lo, porque os benefícios eles também tinham e teriam. Hoje muitas pessoas também vão para os templos em busca de prosperidade, milagres, curas. A mesma coisa. E os líderes estão aí, levando estas pessoas a estes encontros e fazendo com que elas busquem o Espírito Santo sem que eles ensinem quem é o Espírito Santo e o que ele realmente faz quando entra na vida de alguém. Mas eles não querem que isto aconteça porque, a partir do momento que o Espírito Santo entra na vida de alguém, esse alguém já começa a entender que muita coisa vai mudar. Ele já não será mais enganado com palavras vãs, com contos, com histórias, com doutrinas falsas, porque o próprio Espírito Santo lhe conduz ao saber e ele não poderá mais ser enganado. É interessante que o Espírito Santo nos dá os dons. E o que interessa também é que quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, é cheia do poder de Deus, nasce nele o desejo de um missionário, de uma missionária. Já tem a vontade de pregar o Evangelho, porque algo começa a fluir dentro dele. Ele é balançado para um lado e para outro. Algo começa a ocorrer dentro, no seu interior, e ele percebe que ele não pode ficar calado. Precisamos compreender sobre os dons divinos. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo, começa ali a limpeza total da vida dessa pessoa. As mudanças começam a ocorrer. O Espírito Santo, ele faz primeiro a limpeza. Não pense você que o Espírito Santo vai habitar em qualquer corpo, assim como muitas pessoas dizem. Não. Ora, se nós somos o templo do Espírito Santo, ele quer entrar e fazer morada. Mas imagine você quando vai alugar uma casa. Você entra na casa toda suja quando vai alugar? Ou você primeiro limpa essa casa da melhor forma? E até pinta essa casa por dentro e por fora? É claro que muitas pessoas estão bonitas por fora e por dentro estão feias demais. Então, para que o Espírito Santo entre no nosso interior, é preciso que alguém pregue a palavra. E o próprio Espírito Santo de Deus, conduzindo essa palavra, convence essa pessoa para que ele entre neste corpo. Mas ele começa já a fazer a limpeza. Porque ele não vai habitar no templo sujo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, há uma grande necessidade e urgência para que o Espírito Santo entre e faça morada. Assim como você limpa a casa para entrar quando você aluga uma casa, uma residência, o Espírito Santo também, que vai fazer morada dentro de você, ele passa a fazer a limpeza. Te dá um coração novo, uma vida transformada, regenerada, um coração manso, equilibrado, um coração que ama, que perdoa. É a ação do Espírito Santo. E aí começa o mover do Espírito Santo de uma forma bonita, bela, que as pessoas ficam sem entender como é que alguém era daquela forma, agia daquele jeito, soltava palavrões, usava roupas escandalosas, e agora é uma criatura diferente. Sabe por quê? Foi convencida pelo Espírito Santo do Senhor a mudar de rumo, a voltar-se para Deus, a reconhecer os seus erros e pedir perdão a Deus, arrepender-se dos atos. É o Espírito Santo quem faz isso. E aí sim, começa ali o processo do Espírito Santo. Os discípulos, eles não receberam o Espírito Santo rapidamente. Não. Eles foram paulatinamente aprendendo com Cristo
E foi necessário que Cristo subisse aos céus e enviasse o Espírito Santo para ficar com eles. E ali nasceu o desejo de levar a palavra de Deus. E o Espírito Santo distribui os dons. Entenda bem, há diversidades de dons, mas o Deus é o mesmo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Em Mateus 25:15 diz, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Então partiu. Veja que coisa interessante, observe. Nem todos estão prontos, Deus conhece muito bem o coração de cada um, para receberem todos os dons, não. Ele chama um para uma coisa, para outra, cada um tem um talento. E outra coisa, aquele que mais receber, ele terá que pagar muito mais. Para você receber os dons, não é como muita gente está pregando por aí. Você precisa entender isto. Você sofre antes, durante e depois. Para que você também seja usado por Deus, é preciso que passe por etapas a fim de que você seja responsável, respeitador com a obra de Deus, saiba realmente que Ele lhe chamou, lhe escolheu e que somente a Ele toda honra, toda glória e total reverência. É o que, em muitos lugares, não estamos observando isto. É interessante. Aos Efésios, capítulo 4, verso 11, nos diz, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Deus, através do Espírito Santo, faz esta escolha. É uma pena que hoje o homem mesmo está escolhendo. Tem muitos que são pastores e já desistiram de serem pastores. Agora eles querem ser bispo. Depois eles não querem mais serem bispos. Eles querem agora o apostolado. E é o que mais acontece nesses últimos dias, é comunidade apostólica. E muitos se dizem apóstolos. A Bíblia fala sobre isso. Apóstolos fraudulentos. Não esperam que Deus o escolha, mas é o próprio homem que hoje, na sua maioria, está escolhendo homens e colocando no ministério. É isso que vem acontecendo. Os dons do Espírito, muito importante é para o crescimento da igreja. Mas tem também um dom que, segundo a própria Bíblia, deve ser mais buscado. Mas é um dom que nos traz uma certa preocupação. Mas existe uma necessidade urgente, muito embora muitos líderes, na maioria dos templos atuais, não aceitam este dom em evidência, que é o dom de profecia. É importante este dom, porque a Bíblia diz que, por faltar profetas, a igreja pode se corromper. E muitos líderes não querem que profetas tragam as profecias, porque eles temem que Deus revele situações que estão obscuras, principalmente na parte administrativa e outras práticas mais dentro dos templos. Então eles preferem que seus próprios profetas, como acontecia no passado, falem para a igreja, porque a igreja passa a acreditar naqueles profetas que são amigos de muitos líderes. Tanto que quando se sabe que Deus usa alguém profeticamente de maneira poderosa, verdadeiramente, Deus falando, muitos fogem destes pregadores. Eles preferem os pregadores que fazem acordos, que andam de mãos dadas com eles, que escurecem as vistas para situações, e que quando Deus quer se mostrar, Ele procura mostrar o homem e deixar
Deus de lado. E tem aqueles que não são realmente profetas de Deus, mas se dizem profetas e praticam aquilo que nós chamamos corriqueiramente de profetadas. Isso mata muita gente. É importante nós frisarmos isto. Romanos 12,6 nos diz: temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Segundo a graça que nos é dada, a graça de Deus. Deus é quem conhece cada um e resolve dar os dons. Tem pessoas que lutam para ter um dom e Deus não entrega, porque Ele sabe o coração. Outros recebem e pagarão o preço depois, porque receberam os dons do Espírito, Deus deixou a liberdade de escolha e de repente eles passaram a praticar aquilo que Deus não quer que pratique, ou que praticassem. É o que está acontecendo, e Jesus declarou muito bem que naquele dia muitos dirão a Ele: Senhor, eu expulsei demônios em Teu nome, eu curei os enfermos, eu libertei os cativos em Teu nome, eu profetizei em Teu nome. Está em Mateus 24. E Jesus lhes dirá: afastai-vos de mim, eu não vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então esses que estão fazendo tudo o contrário da vontade de Deus, estão ganhando dinheiro, estão montando império, estão construindo templos fabulosos, extraordinários, colocando ouro, platina, prata, enfim, colocando pedras preciosas. Estes tais, com certeza, na sua maioria, segundo a palavra de Deus, ouvirão de Jesus Cristo exatamente isso. Então, eu estou avisando aqui, através desses vídeos, para que você tenha consciência, para que você entenda verdadeiramente a palavra de Deus, para que não seja enganado. Então, o Espírito Santo de Deus, depois do batismo no Espírito Santo, vem para alguns os dons do Espírito. Romanos 12,6. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. A fé é um dom de Deus. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se a pessoa realmente ouviu e deu ouvido à palavra de Deus, o Espírito Santo entra nesta vida e faz mudanças maravilhosas. É uma pena que tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não mudaram em nada praticamente. Elas continuam com a mesma maneira de outrora. A carga do pecado ainda vem sobre os seus ombros. E muitos líderes não procuram tirar esse peso destas pessoas, mostrando-lhes a verdade que liberta. Quantas pessoas dentro dos templos ainda não estão libertas? Elas estão doentes. Não digo somente fisicamente, mas a pior doença é a doença espiritual. Porque muitas pessoas estão sendo curadas pela misericórdia infinita de Deus. Mas muitas pessoas, dizendo mesmo a Bíblia para nós, curadas da carne, mas o espírito está doente. E no final de tudo, poderão ir para o inferno, pois não receberam de maneira nenhuma o perdão como deveriam receber, pois não procuraram, não foram ensinadas, não foram doutrinadas e levaram à vontade a vida dentro dos templos, somente em busca de curas, prodígios, milagres, maravilhas, prosperidades, e sendo estas pessoas enganadas por falsos apóstolos que não explicam verdadeiramente estes assuntos que são de suma importância para o crescimento, para o entendimento, para a preparação da casa do Senhor Jesus, das ovelhas que estão no aprisco. Então, para que serve a busca do Espírito Santo? Serve para o crescimento espiritual e serve para o crescimento da igreja. A igreja torna-se uma igreja missionária, verdadeiramente missionária. Eu estou falando de missão verdadeira, a procura das almas, para a salvação das mesmas. Eu não estou falando em mercenários, eu estou falando em missionários, não em mercenários. Missionários são aqueles que Deus chamou, escolheu, preparou, encheu do Espírito Santo,
deu sabedoria, capacitou, deu os dons e os enviou para fazer a sua vontade, sem qualquer ganância, sem mentira, sem vontade própria. O único desejo é de pregar o Evangelho, é de ver as pessoas sendo salvas, as pessoas sendo levadas ao pé da cruz. Há uma necessidade imensa disto. Você precisa ter consciência disto. Conheça o mover do Espírito Santo. Entenda o que o Espírito Santo quer